Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. A gente agora trabalha com um boletim para entender a movimentação nos preços do mercado do arroz. Você que acompanha o mercado sabe que no ano passado a gente teve uma explosão e viu preços inéditos sendo praticados aí no mercado do arroz. Esse ano, apesar dos preços ainda estarem elevados, a gente tem já um ritmo de queda nas cotações. E o indicador do CPEA acabou trazendo aí essas confirmações, principalmente no que diz respeito aos valores praticados atualmente, em comparação com o que a gente viu no semestre passado. Por isso a gente trouxe o Lucílio Alves, pesquisador lá do CPEA, para nos ajudar a entender o comportamento dos preços e, mais do que isso, o que a gente pode esperar, né, em relação a preços do arroz, a entender como é que esse mercado pode trabalhar. Seja bem-vindo, meu amigo, muito bom dia. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Parece que o mercado está se acalmando, Lucílio, mas está se acalmando em patamares maiores do que aquele pré-pandemia. É um novo mercado do arroz, é um novo patamar de preços, enfim, o que a gente pode entender aí desse mercado nesse momento? Seja bem-vindo. Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. O mercado de arroz foi um dos destaques aí 2020, agora nessa parcial de 2021. Primeiro num contexto aí de explosão de cotações, pelo menos até setembro de 2020, depois uma busca para um ajustamento e em linha com os patamares de paridades de importação e de exportações. O terceiro trimestre de 2020, em especial o mercado do Brasil, ficou muito descolado desse mercado internacional quando a gente olha das paridades. Mesmo a paridade de importação ficou muito superior, muito abaixo, na verdade, do mercado doméstico. Então, claro que para todo contexto de produto com transações livres para importar e para exportar, o mercado vai se equilibrar, né? Não tem outra maneira, seja com maior ou com menor rapidez, mas ele vai buscar o equilíbrio. E foi isso que foi se observando efetivamente ao longo dos meses, até aí agora essa chegada de uma nova safra muito em linha com a observada em 2020, um equilíbrio muito tranquilo entre oferta e demanda, inclusive com expectativa aí de estoque para essa safra, o final dessa safra também em equilíbrio com o que foi observado no ano passado. Agora, efetivamente, nós tivemos um pico de preços até setembro de 2020 e agora a gente volta para as cotações. Se a gente pegar aí a média de fevereiro e mesmo essa parcial do mês de março, ela está na linha do que foi observado em agosto de 2020, né? É claro que é uma queda muito forte, porém, ele ainda está 38% em valores reais, ou seja, já considerado a inflação, 38% maior do que o mês de fevereiro 20, por exemplo, e na mesma linha com o mês de março 20. Então, é um mercado com um nível de preço muito superior. Se a gente pegar de 2005 para cá, que é a série histórica do CPEA, e deflacionarmos, ou seja, colocar o IGPDI, e é importante que a gente tenha em mente que o IGPDI envolve atacado, varejo e construção civil. A inflação foi muito forte em 2020, continua muito forte em 2021, a ponto, por exemplo, da gente pegar de janeiro de 2021 e voltar para julho de 2005, a gente ter 288% de inflação. Mas se a gente deflacionar as médias mensais com base nesse índice de inflação e olharmos a média, o preço médio para o Rio Grande do Sul vai na casa de R$ 62,50 até o mês de fevereiro, contra o mercado atual na casa de 88, voltando agora para o mês de março, para casa de 85, né? Então nós temos uma queda importante, porém o mercado, por enquanto, está num nível muito superior a essa média histórica. Para onde vamos caminhar? É difícil dizer. Eu acho que o que precisa considerar nesta conta é que esse aumento vem de um fluxo de demanda maior,
mas nós também temos uma taxa de câmbio maior por uma questão fora do controle, inclusive do próprio agronegócio, e muito mais fora do controle do ambiente do mercado de arroz. Nós temos juros relativamente baixos, ok, mas nós temos custos dentro da cadeia industrial muito altos ou em elevação. Consideramos aí transporte, consideramos combustíveis, consideramos energia elétrica, e isso eleva custo no campo e eleva custo até esse produto efetivamente chegar ao consumidor. Então, o preço, se a gente olhar ao produtor e claramente lá ao consumidor, não é custo de arroz que a gente deve considerar, é o custo dentro de uma cadeia produtiva. Tá? Nessa sua fala, eu posso entender que a gente estabelece um novo padrão de preço para o arroz, então, Lucílio? Eu diria que, pelo menos para curto prazo, sim. Quando curto e médio prazo, ou seja, para esse ano, talvez para o próximo ano, pelo menos, a gente pode dizer que sim. É difícil dizer para frente. Por que sim? Porque, pelo menos por enquanto, a gente tem uma taxa de câmbio muito elevada, e não dá para dizer se isso vai se reduzir no curto prazo, mas nós temos um ambiente internacional de preços em dólares também em alta. E preços em dólares não somente do arroz, mas também de outras commodities, e inclusive do próprio petróleo. Então, eu acho que, do ponto de vista de custo, a gente tem um acréscimo maior, preço internacional e câmbio. Do ponto de vista de outras cadeias produtivas concorrentes, inclusive em área em alguns países, também há uma elevação. Ou mesmo se a gente pegar elevações de preços de trigo, vai elevar custos dos derivados e automaticamente pode deslocar parte da demanda para o mercado de arroz, né? Derivados de trigo e arroz e seus derivados são concorrentes junto ao consumidor. Então, a elevação de um produto acaba se transbordando para as outras cadeias, e essa transmissão de preços pode ocorrer de novo com uma rapidez maior, mas também pode ocorrer com uma rapidez não tão intensa, e é isso que se espera para o mercado de arroz. O que teve o ano passado, Lucílio, que justificou essa explosão dos preços? Foi falta de oferta? Foi demanda mais agressiva em função dos auxílios do governo? Foi exportação? Enfim, qual que foi a motivação dessa explosão dos preços no ano passado? Só para a gente entender como é que a gente chegou até aqui. Alexandra, nós estávamos vindo de uma sequência de anos de um equilíbrio muito forte entre oferta e demanda, principalmente considerando os dados governamentais oficiais em termos de oferta e demanda. E, inclusive, agora, recente, o governo mudou a maneira de trabalhar. Ao invés de trabalhar de março de um ano a fevereiro do ano seguinte, em termos de ano safra, passou a considerar efetivamente janeiro a dezembro de cada ano. Então, inclusive, isso levou a um novo conjunto de informações, especialmente do lado da demanda e muito mais do lado dos estoques. É interessante que os dados atuais não mostram mais um ambiente de estoques tão apertados quanto se via nos últimos 4, 5 anos, com esse novo conjunto de informações. E claramente que isso a gente precisa questionar o próprio governo, o que levou a esse contexto e por que os dados se alteraram tão expressivamente em termos de resultado final. Mas a safra, a pandemia se acirrou no Brasil no mês de março e abril, em que a gente já estava caminhando para a fase final de colheita, ou do meio para o final da colheita. A oferta estava dada. De repente, com o contexto das famílias ficarem mais em casa, houve uma certa correria junto aos supermercados, né, ou junto ao varejo, para compras de produtos para consumo em domicílio. Isso, inclusive, levou a algumas regiões a sinalizar faltas ou não disponibilidade de arroz nas bancadas
Mas o arroz, o macarrão, derivados de trigo, o próprio feijão, e claramente isso implica em elevações de preços no varejo, e isso vai se transmitindo junto à cadeia produtiva. Ao mesmo tempo, nós tivemos um boom de taxa de câmbio no primeiro semestre. Isso elevou as paridades de importação e de exportação, e os vendedores viram, inclusive, na exportação, uma alternativa de escoamento e de rentabilidade atrativa. Então, foram feitos negócios mais intensos no primeiro semestre para exportação. Chegou na sequência a ajuda governamental junto às famílias, que contribuiu para que as famílias comprassem mais alimentos. Nós já tínhamos um contexto de uma correria junto aos supermercados, mas essa ajuda governamental fez com que, inclusive, famílias com falta de recursos, inclusive para alimentos, e isso é verdade, fossem adquiri-los. Então, um novo acréscimo em termos de demanda. Os preços dispararam, e especificamente num contexto de preocupação com falta de produto ou redução muito brusca dos estoques até final do ano. Então, a forma de reduzir o ímpeto comprador é elevar preço. Só que isso, claramente, em termos de consumo, não vai consumir mais alimentos. Você tem aí um acréscimo de compras, mas que ficou estocado. Isso foi sendo carregado ao longo do tempo. E ao longo do segundo semestre foi diminuindo esse ímpeto comprador, foi diminuindo as vendas para a exportação, até porque o mercado interno estava mais atrativo, e mais ao final do ano uma redução das intervenções governamentais. Isso fez com que a gente tivesse uma curva com um V ao contrário, em termos de fluxo de vendas e de beneficiamento de arroz no Brasil, até junho e julho, aumento, e no segundo semestre queda, a ponto de chegarmos em dezembro, segundo dados do IBGE, com 1% de ritmo industrial menor do que foi 2019. Depois de ele ter ficado 11% maior até junho e julho, ficou menos 1 em dezembro. Para o Rio Grande do Sul, a gente teve um fluxo de vendas maior, 8, 9% maior em 2020 do que foi 2019, mas aí tem uma contribuição das exportações, em que nós tivemos um ritmo de exportação no Brasil, o segundo maior da história. Então, ajudou a sair o arroz. Então, esse fluxo, né, num primeiro momento de demanda, que elevou o preço, e depois os próprios preços elevados, inclusive, afastam o comprador. Esse era um dos objetivos, e nós tivemos ao longo do ano no agregado, um certo equilíbrio comparativamente a 2019. Resta saber 2021, o que vem pela frente. A intervenção governamental que possa ser oferecido vai implicar em uma compra maior de alimentos, em que intensidade? Né? Essa é uma das dúvidas que se põe para o mercado, especialmente para o próximo, ou para esse primeiro semestre de forma geral. Oficialmente não houve nenhuma divulgação de valores desse auxílio emergencial. Fala-se em média de 250, mas já fala-se até de 150 até 350, dependendo do perfil da pessoa. Mas, enfim, é bem inferior aos R$600 do ano passado, Lucílio. E só que eu queria comentar com você um outro gatilho aí dessas altas, que foi a exportação. Nesse momento, a gente está vendo aí um dólar a 5,70 de novo. É um número atrativo para exportação. Nesse patamar, o arroz brasileiro é competitivo, e quando que passa a ser ou ter equilíbrio ou ser desvantagem exportar, Lucílio? Alexandre, nesse contexto há dois fatores, né? Primeiro que quando a gente olha única e exclusivamente as paridades, os mercados já se equilibraram. Esse é um ponto importante, está em equilíbrio. O outro é que, ao longo dos anos, nós tivemos uma queda muito brusca de demanda de arroz no mercado doméstico. Então, se mantivermos o fluxo, o nível que tínhamos no passado em termos de produção, a exportação é a saída. O outro ponto importante é que a gente sabe que, do ponto de vista de negócio,
claramente, se você está usando a capacidade para atender mercado interno, ou usando parcialmente a capacidade para atender mercado interno, os agentes estão sim dispostos a vender para exportação a preços inclusive menores do que o mercado interno para usar um pouco mais da capacidade e inclusive para diluir o custo daquela venda de mercado doméstico. Em resumo, eu acho que esse nível de preço vai sim fazer com que o arroz brasileiro tenha mercado internacional. A questão é saber para qual volume, né? Nós chegamos aí a quase 1.900.000 toneladas o ano passado, mas se a gente, né, conseguir entre 1 milhão e 1,5 milhão, já é algo importante do ponto de vista do vendedor, para diminuir esses estoques que nós temos domesticamente, e claramente manter níveis de preços que remunere o negócio como um todo. Muito bem. Bom, o que a gente pode dizer para o produtor de arroz nesse momento? O que ele precisa ficar atento? O que ele precisa ter atenção, Lucílio? Alexandre, eu acho que de curto prazo o mercado não deve dar grandes solavancos. Nós tivemos um grupo de produtores que acabaram vendendo aí um pouco mais antecipado do que foi em anos anteriores. Então, acho que com o ritmo agora de colheita, 10% no Rio Grande do Sul, vai fazer com que esses contratos a termo sejam cumpridos. O que vem pela frente, o que os produtores precisam ficar atentos e sempre é a questão de taxa de câmbio, né? Mas há muitas divergências em termos de expectativa em relação a esse fator aí para os próximos meses. E claramente, né, ficar um pouco atento se isso não pode implicar em reduções de paridades e, consequentemente, levar a queda também no mercado interno. Mas, de qualquer maneira, a gente não deve, no meu ponto de vista, a gente não deve ter um fluxo de choque de demanda pontual como nós tivemos em 2020. Então, também não dá para esperar choques positivos expressivos de cotações. Eu acho que atenções muito importantes do produtor vai se referir claramente a custos de produção e cuidado com o otimismo, porque às vezes a conta custo pode estar aí sendo elevadas e as margens podem não ser tão expressivas quanto podem parecer. Acho que esses são os pontos principais de curto prazo. Mas hoje a margem é boa, Lucílio. Incentivo produtor. A Você mesmo margem falou que é, ele já vinha há anos sem incentivo, né? a margem é atrativa, porém ele vem de um ritmo, um fluxo de perdas muito expressivas ao longo dos últimos anos, em termos de incapacidade de investimentos, né? Inclusive, podemos observar que nessa temporada, mesmo com preços altos, nós não tivemos aumento expressivo de área, e não havia essa capacidade. E o outro ponto importante é que a concorrência com os outros mercados também dificulta aumentos de áreas de arroz, né? E aí nós estamos falando de mercado de grãos e estamos falando inclusive do mercado de pecuária, né, com os preços de boi. Boa, Lucílio. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui pra gente. Volte sempre, meu amigo. Valeu, estamos à disposição. Bom dia a todos. Grande abraço, até a próxima. Tá aí Lucílio Alves, pesquisador do CPEA aqui com a gente, explicando a dinâmica de formação de preços do arroz. Lembrando que agora a gente já chegou no momento onde aquela demanda agressiva do primeiro semestre do ano passado, mais um bom nível das exportações, mais uma condição de demanda um pouco mais acentuada em função do auxílio emergencial, diminuiu, começou a se diminuir ao longo do segundo semestre e ao longo dos primeiros 3 meses do ano, principalmente agora nesse início de março, a gente está vendo aí uma acomodação dos preços. Preços que agora estão na faixa ou em torno aí dos R$ 85,00, que isso ainda é acima da média histórica do CPEA, que beira a casa aí dos R$ 62,00, segundo
o Lucílio. Portanto, ainda é um nível nominal de preços interessante, porém o Lucílio destacou aí o cuidado com o custo de produção. É importante ficar atento porque, da mesma forma que o preço subiu, o custo de produção também subiu e isso pode, de alguma forma, comprometer a margem de lucratividade ou pelo menos o reinvestimento aí no setor. Vamos ficar atentos, então, a essas informações. Eu agradeço muito a sua participação e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, mais boletins para a gente aqui no Notícias Agrícolas.